Eu tenho em minhas mãos um exemplar desse extraordinário livro de André Gunder Frank, Capitalismo e Subdesenvolvimento na América Latina, Estudos Históricos sobre o Chile e o Brasil. Esse livro, escrito ao longo da década de 60, apareceu seus primeiros ensaios na presença de André Gunder Frank na UNB, a universidade necessária, pensada, concebida e organizada, levada à prática pelo genial Darcy Ribeiro. Frank esteve conosco e, antes do golpe de 64, colocou sua fecunda crítica contra o pensamento dominante, que tinha duas vertentes. Por um lado, o pensamento cepalino, naturalmente burguês, cuja utopia máxima era tirar os países da América Latina do seu atraso, do seu subdesenvolvimento, pela via da industrialização, que naturalmente fracassou. E de outro lado, as teses dominantes na esquerda, hegemonizadas pelo Partido Comunista Brasileiro, que supunham entre nós a existência de relações feudais de produção, especialmente acentuadas no caso do campo. Frank se insurgiu contra essas duas teses e realmente abriu as portas para a reflexão que mais tarde se tornaria conhecida como a teoria marxista da dependência, cujo auge, a meu juízo, é o magnífico e fecundo ensaio de Rui Mauro Marini, Dialética da Dependência. A influência de Frank sobre Teotônio, sobre Marini, sobre Vânia Bambirra é notável. E mais surpreendente ainda é o fato de que ele se formou numa universidade ultraliberal dos Estados Unidos, a Universidade de Chicago, sob a orientação de Milton Friedman. E Frank se rebela contra essa formação, numa tese que estudava a agricultura na União Soviética. E desde então se tornou o herege mais importante que nós tivemos na América Latina. Outros livros nasceram a partir dessa contribuição notável, como, por exemplo, Lumpen, Burguesia, Lumpen Desenvolvimento. E o último livro dele, absolutamente necessário para compreender o mundo atual, que é Rio Oriente, que também será publicado pela Insular em breve, cuja tradução está pronta e já está em processo de industrial. Frank teve outras obras publicadas em português, mas curiosamente essa obra, Capitalismo e Subdesenvolvimento da América Latina, foi vetada durante o tempo da ditadura e também, o que é mais importante observar, no período da democracia. Quando nós, já plenos de liberdade, podíamos aqui discutir abertamente todos os problemas. Esse livro foi condenado ao ostracismo. E esse livro, ele é uma inflexão de toda a reflexão crítica sobre o Brasil e dos países latino-americanos. No momento em que Frank, influenciado pelas teses do marxismo de Paul Suisse, sobretudo de Paul Baran, dá um passo à esquerda e uma notável contribuição metodológica para abrir novos caminhos de interpretação do desenvolvimento capitalista na América Latina. Foi dele aquela formulação que Marini considerou impecável. Aqui haverá desenvolvimento? Sem dúvida, afirmou Frank. O desenvolvimento do subdesenvolvimento. Uma formulação que você pode constatar hoje, na situação brasileira, nesse quinto mandato da esquerda liberal sob domínio de Lula e do governo petucano, de sua impotência e da reprodução ampliada da dependência do subdesenvolvimento que escraviza o nosso povo e mantém um país importante da América Latina sob o controle hemisférico dos Estados Unidos. Esse livro, portanto, ele está destinado a iluminar as novas gerações, os sindicatos independentes, os trabalhadores críticos e os intelectuais com compromisso com o nosso povo. Não deixa de ser uma curiosidade muito importante para a gente refletir o que está acontecendo, de que somente agora, mais de 50 anos depois, o Instituto de Estudos Latino-Americanos, na sua coleção Pátria Grande, Biblioteca do Pensamento Crítico Latino-Americano, publique esse luminoso livro. Mais do que um documento do passado, é uma advertência decisiva para todos aqueles que querem pensar o desenvolvimento capitalista
desde a antropologia, da filosofia, da política, da economia, da sociologia, etc. E, sobretudo, para o sindicalista, para os trabalhadores, para o grande público, que adquiram esse livro e leiam essa contribuição que ficou oculta durante a ditadura por razões óbvias e durante a democracia, porque essa é uma democracia restringida, tal como afirmaram Rui Mauro Marini e Agustin Cueva. Essa obra não é uma obra sobre o passado, é uma obra sobre o presente, e é uma obra indispensável para pensar a Revolução Brasileira.